Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia do Senhor, domingo. Hoje é dia 25 de setembro, nós estamos vivendo o 26º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos é confiada, a palavra de Deus é a cada um de nós dirigida, confiada, entregue. Possamos abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, deixar o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho extenso, mas cheio de significado, do qual nós podemos, então, dividir em alguns momentos. Então, primeiro, nos contextualizando, Jesus está em diálogo, está em um embate com os fariseus. Nesta conversa de Jesus com os fariseus, Jesus começa a dizer a eles uma parábola,
ele fala que haviam dois homens. Um que era extremamente pobre, Lázaro, e um homem rico. Lázaro não tinha nada. Ele comia as sobras que caíam da mesa, então do rico, as sobras do rico. Além disso, ele era cheio de feridas e os cachorros eram suas companhias. Por outro lado, o rico vive e esbanja a bel prazer a vida do tempo presente. O que está em questão aqui? Então, algo que é importante já refletirmos. O rico representa aquele que coloca toda a sua esperança na materialidade, no tempo presente, nas coisas deste mundo, vivendo na ilusão de que não haverá algo além daqui. Com toda certeza, amados irmãos e irmãs, quando nascemos e vamos conhecendo a vida, esta vida, este tempo presente, nós vamos nos afeiçoando por tudo aquilo que Deus nos confiou por amor. Vale lembrar que tudo que existe é criação de Deus, ainda que existem situações que muitas vezes nos ferem profundamente, existe de fato realidades que nos traz vida, esperança, alegria. Portanto, nós vamos nos afeiçoando também a esta vida. Porém, é importante lembrarmos, só haverá sentido pleno esta vida, este tempo presente, quando reconhecermos que a nossa vida está sendo orientada para Deus. A nossa vida está sendo encaminhada para o Deus da vida, para o Deus que tanto nos ama, para o Deus que nos quer bem. Esta reflexão de hoje, ela está dando continuidade àquilo que iniciamos no domingo passado. No domingo passado, amados irmãos e irmãs, no início do capítulo 16, nós ouvíamos, então, um homem rico que tinha um administrador dos seus bens, esse administrador começa a esbanjar os bens do seu dono. E, no final, de fato, ele age com esperteza, então tem aquele elogio da esperteza. Jesus está falando para os discípulos. Jesus está em um profundo diálogo com os discípulos. Depois desse ensinamento aos discípulos da necessidade de que é importante e devemos estar na presença de Deus, ainda que os homens deste mundo, os filhos desta terra, poderíamos assim dizer, eles são mais espertos que os filhos da luz. Depois começa então Jesus a ter este embate com os fariseus. E aí então Jesus fala dessa realidade de duas situações, de alguém que nada tem, que vive numa vida de subsistência, e o outro que tem tudo, que esbanja tudo. Um acaba vivendo as alegrias aqui, nesta vida, se apega e se afeiçoa às coisas deste mundo. O outro não tem nada, coloca a sua esperança em Deus. Quando completa-se o tempo, tanto um como o outro morre. Perceba isto. Aquele que não tem morre, mas também aquele que tem morre. O dinheiro não nos preserva a vida, não nos dá a imortalidade. Os dois morrem, mas cada um vai para um lugar diferente. O rico vai para a mansão dos mortos. Lázaro vai para junto do pai Abraão. Então, lembrando que essa visão do pai Abraão, amados irmãos e irmãs, lembra esta beatitude, este reino onde não há mais sofrimento. É o reino dos escolhidos, o reino daqueles que fizeram a aliança profunda com Deus. Então, é o reino onde está o nosso pai da fé, Abraão. Lembrando então que este homem, apesar de tão pequeno, humilde, pobre, tinha uma fé profunda. Por outro lado, este rico
acaba vivendo a vida enraizada na realidade, nos bens passageiros. Os dois morrem, cada um vai para um lugar diferente. Já na região dos mortos, o rico vê de longe Abraão, Lázaro junto ao pai Abraão, e diz ao Abraão: Pai, eu te suplico, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua, pois sofro muito nestas chamas. Então, essa realidade das chamas, aqui, amados irmãos e irmãs, então, pela descrição que se tem no Evangelho de São Lucas, esse abismo, nós não podemos nem falar de um purgatório, não, já é a condenação de fato. Não tem como sair, ir para o encontro, não tem como voltar para a beatitude de Deus. Vendo que não tem como ir para junto de pai Abraão, de refrescar a sua língua, então ele pede, insiste para que mande Lázaro à casa de seu pai para alertar os seus irmãos. E Abraão então diz: eles têm Moisés e os profetas. O que é isto? A palavra de Deus. A palavra, e vem para nós muito forte ainda neste mês de setembro, o mês dedicado à palavra de Deus. É a palavra, amados irmãos e irmãs, a nossa vida de comunidade, a vida da igreja, que nos leva a esta realidade de comunhão com os santos. A pátria celeste. Outrora fora prometido a Abraão a terra que corre leite e mel. A nós, por outro lado, nos é prometido a pátria celeste. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de estarmos sempre unidos ao seu amor e que a nossa vida possa dizer como o salmista: bendize minha alma e louva ao Senhor. Uma alma que é capaz de agradecer, de louvar e bendizer ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.